Hoje eu tive uma reunião para definir estratégia de um dos projetos que a gente participa. A gente acabou discutindo várias coisas, né, já que está acabando o ano, e 2026 a gente quer plugar algumas coisas, enfim, meio que adicionar novos produtos para ter uma estratégia mais robusta. Sair de um viés que a gente tava de ganhar muito com infoproduto e começar a abrir outros canais de renda, vamos dizer assim. E o que eu achei mais engraçado nessa reunião, não engraçado, mas o que eu refleti pós a reunião é que a gente trabalha com vários tipos de cliente aqui, seja de infoproduto, de qualquer nicho, ou seja, que a gente chama de negócios locais, né? O pessoal que vai atender ali só localmente. E o que eu achei mais interessante é que, independente do que a gente for trabalhar, quando a gente vai para a parte estratégica, a gente não precisa viajar muito. Viajar, eu digo, quando a gente vem estrategicamente, a gente quer sempre, cara, ser o diferentão, pensar em coisa nova, é, reinventar a roda. Mas se tu parar pra pensar, a gente aí tá 2025, 2026, quase tudo que já tinha para se inventar já foi inventado. Então o máximo que a gente pode fazer é modelar algumas coisas. Por exemplo, cara, eu tenho um produto de trader, de cripto, enfim. O que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Eu posso fazer algumas coisas. Primeiro, eu posso vender infoproduto, fazer uma estratégia de lançamento, ou fazer uma estratégia de perpétuo, ou eu vou vender um infoproduto high ticket, que seria mentorias, consultorias, outro tipo de receita, ou se não, eu vou para a parte de é, fazer lives e passar call para a pessoa comprar, né? Passar entradas ali, compra Bitcoin agora, vende quando bater X. Ou senão você vai comprar agora e você vai comprar, sei lá, vale e vai vender quando bater Y. Essa é outra estratégia, que aí você vai ganhar no volume de trade das pessoas. Fora isso, a gente não consegue pensar em outro tipo de estratégia. Claro, esse seria uma base, né? A base de estratégias. Infoproduto, seja high ticket, seja low ticket, seja, enfim, ticket, vamos dizer assim, ticket que o pessoal sempre usa ali, 1.500, R$ 2.000. Aí a gente pode ir para lançamento e para perpétuo, ou a gente pode ir para esse viés de colocar muita gente dentro da sua base para trabalhar com eles essa parte de compra, né? Vai fazer volume em corretora, eu vou ganhar um percentual. Quando a gente começa a raciocinar, não tem muitas coisas fora isso. O que vai mudar eu vou colocar as pessoas pro lançamento ou pro perpétuo. Eu vou colocar essas pessoas no Telegram, no Discord ou no WhatsApp. Vou passar essas calls por mensagem ou vou fazer live. Então, no final das contas, quando você já entende da base, você só tem que fazer alguns testes para ver o que vai se adaptar com o seu público. E isso, para mim, casa muito também com os negócios locais. A gente tem que entender o ângulo. Primeiro, no negócio local acaba sendo bem mais simples, né? Quando a gente vai para infoproduto, por ser algo intangível, eu tenho que ganhar a confiança da pessoa, e além de ganhar a confiança da pessoa, eu tenho que bater, mexer um pouco mais na dor ou no desejo daquela pessoa, para ela conseguir, para ela tomar a ação de entrar ou comprar algum produto meu. Quando a gente vem para negócios locais assim, pense em negócio local como um médico, pense como um advogado, um fisioterapeuta, o produto já está bem definido. Então, se eu vou para o médico, é uma consulta. Então, se eu vou para uma consulta, geralmente eu vou para a consulta por dois motivos. Ou eu estou com algum problema e eu preciso tratar esse problema, ou se não, eu quero melhorar alguma coisa. Como assim, Gabriel, melhorar alguma coisa? Pensa que tu é um médico que trabalha com emagrecimento. Ou a pessoa pode te procurar porque está com a saúde fodida, ou a pessoa pode te procurar porque ela quer emagrecer. Então, um é uma dor muito grande de saúde, outra pode ser uma dor também, mas acaba batendo mais na parte do desejo, né? Quer ficar magro. Pensando dessa forma, quais são os funis que a gente pode. Funis não, quais são as estratégias que a gente pode acoplar nesse tipo de negócio? Cara, para mim é muito simples. Ou a gente vai trabalhar com CRM, então a gente vai capturar o lead pedindo nome, e-mail e telefone e vai colocar no CRM e fazer todo o trabalho de follow-up, ou senão a gente vai fazer trabalho direto no WhatsApp, que é um contato mais direto, só que com base nessas duas estratégias, dá pra gente fazer diversos funis. Como assim, Gabriel? Se for um do WhatsApp, dá para você fazer um funil com inteligência artificial, ou até mesmo as pessoas que vão começar a te perguntar algumas coisas, que aí já seria uma abordagem diferente. Se for com essa questão de pegar um e-mail, o telefone e o nome, a gente pode usar um funil de quiz, a gente pode usar um funil de VSL, a gente pode usar um funil simplesmente de uma página que vai qualificar a pessoa. Então, a base da estratégia é uma, só que eu consigo estruturar essa estratégia de formas diferentes, porque eu já tenho a base. Aí a gente vai testar. Mas no frigir dos ovos, para negócio local, o que é que importa? É você estar bem posicionado.
Então tá bem posicionado quando o cara abrir teu Instagram, ele vai se conectar com você. E hoje em dia, quando a gente fala de se conectar, não é você fazendo postagens aleatórias, ou nem aleatórias, às vezes você já tem uma equipe de social media que tá fazendo postagens, só que ele não tá conseguindo falar com o teu público. E como ele não consegue falar com o teu público, você não consegue aquela autoridade e não transmite a confiança que você precisa. Por que tu diz isso? Porque eu vejo muitos perfis hoje que eles não estão prontos para 2025, 2026, 2027. Por que isso? Porque eles estão muito naquele tipo de postagem de Feliz Ano Novo, Feliz Natal, quem sou eu, 3 dicas para. Então eles estão muito naquele market de 2020 e eles não estão entendendo o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora, Gabriel, é você aparecer. Basicamente isso, você ser quem você é na sua rede social. Não ter aquela distinção, né? Eu vou fazer só postagens de trabalho. Porque quando a gente vai para o Instagram, a gente precisa se conectar com a pessoa. E a gente se conecta como? Você mostrando que é cristão, ou você mostrando que tem filho, ou você mostrando academia, enfim, você mostrando seu estilo de vida. Junto com isso, você postando algumas coisas do trabalho também, para mostrar que você tem a técnica, conhece do que está fazendo, mas fora isso também, a gente saber chamar a atenção. E como é que a gente saber chamar a atenção? Por exemplo, eu não vou começar um vídeo falando assim, 3 dicas para dor de cabeça. Pode até ser um vídeo legal, mas eu procuraria um gancho mais forte. Um exemplo, deve ser difícil casar com uma mulher gorda. E aí você tenta desenvolver puxando pra big idea ali, né, pro teu perfil. Mas como assim? É difícil você só jogar uma headline dessa, sem fazer a contraposição e sem, no final, contar a história que você quer contar e colocar um CTA. Porque se você fala, deve ser difícil ser casado com uma mulher gorda e não consegue fazer uma correlação e puxar para o teu assunto, para o tema central, vai ficar parecendo que você está simplesmente ofendendo outras pessoas. Mas não, você pode falar isso, deve ser difícil casar com uma mulher gorda, por N motivo, se você puxar para o teu conteúdo. E também, a gente vem para outro ponto, quando a gente fala da parte estratégica, a gente vem para a parte de movimento. Às vezes a gente está perdido estrategicamente, não sei muito bem o que eu vou fazer. Quando isso acontece, eu acredito muito nessa questão do movimento. Você começar a fazer e no movimento você começar a ver onde vai otimizar. Então, simplesmente, quando você está se movimentando, as coisas vão fluindo. Imagina que você é um fisioterapeuta e você não sabe o que fazer no momento. Simplesmente, você começa a postar coisas que faz sentido para seu negócio. Começa a postar, mesmo sem direcionamento. Mas nessas postagens, você vai começar a entender o que vai dar certo, o que vai dar errado. Já tô vendo que tem algumas coisas dando certo. Foca nisso que vai dando certo. Comecei a faturar. Paga uma mentoria, paga uma consultoria. Ou senão já vou plugar o tráfego aqui. Plugando o tráfego, você já consegue entender como é que tá teu funil. Depois vai para a parte do comercial. Então não é só a parte estratégica. Claro, se você já tem um direcionamento, você encurta o caminho demais. Mas muitas das vezes as pessoas não têm direcionamento. Ou não têm dinheiro para pagar um direcionamento. Para entender, para estudar. Então a gente vai para esse outro modo de se botar em movimento. Se você colocando em movimento, as coisas vão fluindo. Você vai demorar um pouco mais de tempo, como você não tem esse direcionamento, mas ainda assim você vai conseguir chegar no seu objetivo. E se você para pensar, muitas pessoas foram dessa forma. Elas simplesmente se colocaram em movimento e foram ajustando o carro de acordo com o caminho. Pega aí, Primo Rico, Bruno Perini, Renato Cariani. Eles começaram e foram ajustando. E eu lembro aqui de diversas pessoas com quem eu trabalhei que simplesmente com o passar do tempo elas foram se ajustando porque o mercado foi mudando. Então eu trabalhei com um expert que ele falava muito sobre milha, cartão de crédito, enfim, ali no pico de 2020. Só que o mercado começou a mudar demais, 2020, 2021. Mudou drasticamente para quem falava disso. O faturamento foi caindo e as pessoas perceberam e começaram a pivotar. Ele começou a pivotar pegando muito essa parte de financeiro, né? O financeiro da sua vida. Ele foi entendendo isso, esse movimento e foi fazendo esse ajuste. Agora imagina se simplesmente ele não tivesse em movimento, não tivesse entendendo. Ele não chegaria nem a ter vendido esses milhões, milhares que ele vendeu com a parte de milha. E com o passar do tempo ele foi ajustando. Isso não quer dizer que daqui a pouco ele reajuste de novo. Várias pessoas que você olhar no digital fizeram essa transição. Uma hora ele estava falando de milha, daqui a pouco ele estava falando sobre investimento, daqui a pouco ele estava falando sobre vida financeira, mas ele foi se ajustando aos nichos e às oportunidades. Claro, às vezes você não vai precisar fazer isso, mas muitas das vezes você também vai precisar. Isso são diversos negócios. Tem negócio que o cara ficou milionário porque ele no pico de 2020 começou a vender máscara ou vender luva
e ele tinha uma empresa totalmente diferente. E foi ali que ele conseguiu se salvar. Então, às vezes, é você olhar as oportunidades ou simplesmente ver que tá ruim, mas não parar nesse ponto negativo. Simplesmente você começar a ter outros olhos para enxergar as oportunidades. Porque muitas das vezes a gente não enxerga oportunidades porque a gente está com os olhos fechados. E principalmente a gente tem que procurar oportunidade quando as coisas estão ruins. Quando as coisas estão ruins, aí é que você fica mais cego ainda. Você se sente incapaz, você olha para os lados, não vê nada. Mas simplesmente se você muda esse olhar para ver qualquer coisa, cara, ali tem uma oportunidade. Se eu fizer isso diferente, será que eu não consigo melhorar? Acabei começando o vídeo falando muito da parte estratégica, mas os assuntos vão se correlacionando. Então, estratégia, muitas das vezes, não vai ser a melhor. Você vai pegar uma estratégia mais ou menos, ou nenhuma estratégia, vai começar a pôr em prática, e pondo em prática você vai melhorando. Melhorando é o principal ponto, eu acredito. Que quando você começa a pôr em prática alguma coisa, você tem dados para melhorar. E esses dados para melhorar vai fazer você chegar próximo a, entre aspas, perfeição. Ou próximo ao nível que você quer chegar. Mas quando você está perdido, sem rumo, sem direção, é difícil de você tanto começar alguma coisa, quanto de você melhorar o que você está fazendo, ou o que você não está fazendo. Acaba sendo um paradoxo, né? É difícil eu começar, mas é ainda mais difícil eu continuar. É difícil quando você está perdido de você começar a fazer algo, porque você não tem direção nenhuma. Então, o que é que eu aconselho? Procura um caminho, procura um ponto e foca nisso. Aí você vai melhorando, otimizando, otimizando, até chegar num ponto que você vai se tornar bom naquilo. Para mim é muito simples. Então, estratégia vem muito aliada a movimento. Não adianta você ter a melhor estratégia e você não tá conseguindo pôr em prática. Se eu pudesse escolher entre estratégia e movimento, eu escolheria botar mais foco em movimento, que aí é mais fácil de você conseguir chegar em algum lugar. Porque é fato, quando você tá perdido, é muito difícil você começar algo, de você sair do zero. Depois do 0 para 1 é um pouco mais fácil, mas a disciplina é o que vai te dar esse de 1 para 10, beleza? De 0 para 1 é você sair da inércia, de 1 para 10 é a disciplina. É isso. Enfim, vale sim a gente pensar estrategicamente, vai encurtar teu caminho demais, mas para você chegar longe, você precisa ter disciplina de estar fazendo a mesma coisa todo dia, de estar otimizando teus processos. É isso, galera. Se inscreve aí no canal, tamo junto.